Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo, amém? Esse foi o dia que Deus preparou para nós. Dia de bênção, dia de paz e dia de muita felicidade e prosperidade no mundo espiritual e na área material. Profetiza as bênçãos de Deus sobre a tua vida, amém? Quero deixar uma saudação para o nosso irmão Eridan, aí no Matão. Deus abençoe o Eridan. Quero deixar uma saudação para a nossa irmã Janete, aí também no Matão. Deus abençoe. Quero deixar uma saudação para o Jean, aí na Bahia. Deus abençoe o Jean. E uma saudação para o nosso irmão Gilvan. Deus abençoe esse homem de Deus abençoado, amém? Eu quero trazer uma palavra hoje para o teu e para o meu coração, palavra de Deus, que se encontra em Hebreus capítulo 10, verso 26, que tem como título o castigo do pecado voluntário, amém? Diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a minha pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, amém? Queridos amados irmãos do YouTube, eu quero trazer algo de Deus para mim e para você hoje. Irmãos, Deus é amor, Deus perdoa, Deus é misericórdia, Deus é santo, mas entenda algo de Deus. Mas Deus também é justiça. E aqui o escritor de Hebreus está nos orientando a manter na fé e ter temor a Deus. Como a igreja antigamente tinha tanto respeito, tanto temor a Deus, e hoje muitos não estão tendo mais temor a Deus. Temor não é ter medo, irmão. Temor é ter reverência à pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A gente vive no tempo da graça, sim. O perdão, se você pecar 70 vezes 7 por dia, Deus te perdoa. Mas a gente não pode abusar do pecado. Se dissermos que não temos pecado, como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 7 a seguir, nós enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. O que afasta o homem de Deus, como diz Isaías 59, verso 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para nos ajudar. Mas o que faz a separação entre o homem e Deus é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado, em Romanos 6, 23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito foi Deus enviando Jesus para nos salvar, meus queridos. E nós temos que dar glória a Deus e agradecer a Deus pelo sacrifício da cruz, que Ele já fez tudo. Então o escritor de Hebreus vai dizer: porque se vivemos deliberadamente em pecado. A gente não pode viver voluntariamente pecando. Por quê? Para que nós não venhamos, como diz Efésios 4, 29 e 30, não entristecer o Espírito Santo. Porque se a gente viver no hábito do pecado, a gente vai entristecer o Espírito Santo. Porque depois de termos recebido o pleno conhecimento, depois que você nasceu de novo, recebeu o conhecimento da palavra, a verdade, você não pode viver voluntariamente pecando, irmãos. Já não resta sacrifício pelos pecados. Então obedecer é melhor que sacrificar. Se você sabe que tem que fazer o que é certo e não faz, você comete pecado. Então tem igrejas que não ensinam mais sobre o pecado.
que não ensina mais que o pecado ele leva ao inferno, se não se arrepender a pessoa. Porque enquanto estivermos nessa terra, temos que nos arrepender de todo o nosso coração. Porque os que confessam e deixam o pecado, como diz Provérbios 28:13, eles alcançam a misericórdia e ele prospera. Mas quem não deixa o pecado, ele nunca prospera. A gente tem exemplo na Bíblia de Saul. E Deus usou o profeta Samuel para falar com Saul, só que Saul queria mais sacrifício do que obediência. Não adianta você orar 2 horas, subir no monte, ficar 5 horas orando, se você não obedecer. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos obedecer a palavra de Deus, ter temor à palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, voltar ao primeiro amor, para que Deus possa nos encher do Espírito Santo. Versículo 27 diz assim: pelo contrário, certa expectação horrível de fogo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Deus avisa tudo antes para a gente. O que a gente não pode fazer é endurecer o coração, como diz Hebreus 3, verso 7. Nosso coração tem que ser quebrantado, não podemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. E temos que confessar o nosso pecado a Deus, entrar no quarto e falar para Deus: Deus, me ajuda, tira isso de mim, tira isso, Deus, eu não consigo. Isso aí é humildade, irmãos. Quando a gente fala com Deus, orar e falar com Deus: Deus, me liberta, tira isso de mim, Pai, isso está me incomodando, o Espírito Santo vai ajudar. Mas quando a gente, irmãos, não confessa o pecado a Deus, fica aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo é perigoso. Por quê? Porque a gente não pode abusar da graça. Verso 28 diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí as pessoas falam: a lei foi rejeitada, a gente vive o tempo da graça. Mas Jesus não veio desfazer a lei. A lei é Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Jesus veio cumprir a lei, como diz Mateus 5,17. Eu não vim desfazer da lei, mas eu vim cumprir. A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça foi dada a Cristo. Mas se a gente for estudar a graça, a porta da graça é estreita com Jesus. Mateus 7,13, ele não mudou. A Bíblia diz que quando alguém pecava, Jesus sempre falava: levanta, mas não peca-te mais. Ele curava aquela pessoa que estava doente, para que não aconteça coisa pior. Então não podemos tirar e acrescentar nada da Bíblia. O Velho Testamento é um alicerce para o Novo Testamento. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo fazendo a obra. Então, queridos, Jesus deixou o Consolador para nós nos consolar. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, irmãos. Se tem pessoas que estão escandalizando o nome de Jesus, mas a gente vive no tempo da graça também. Então, se você conhece alguém que está escandalizando o Evangelho, fala com ele para ele ter temor a Deus, para ele se arrepender, voltar ao primeiro amor, buscar Jesus. Prega contra o pecado com sabedoria, com mansidão, sem apontar e sem ofender ninguém. Porque precisamos do espírito do temor, como diz Isaías 11. Precisamos buscar a Deus, a obediência a Deus. Não é ficar por aí apontando ninguém, pregando nas igrejas, dando sermão em um, apontando vida de A e de B. Não, temos que confessar as nossas iniquidades a Jesus, ao Espírito Santo, para Ele nos ajudar, irmãos, a caminhar, porque aquele dia se aproxima, aquele dia é o dia da redenção, a vinda de Jesus está muito próxima, e só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Deus não quer lançar ninguém no inferno, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Entenda isso, para que a gente não venha ficar deliberadamente, voluntariamente pecando, sabendo que todos os dias aquele pecado vai consumindo, vai enfraquecendo, e nós precisamos nos fortalecer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é a palavra. De quanto mais severo castigo julgais, verso 29, vos serás considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Está vendo? Quando a gente sabe a verdade, irmãos, e não quer mudar, a gente está profanando o nome do Filho de Deus, de Jesus. A gente está desfazendo do sacrifício que Ele fez na cruz, derramando sangue por nós. Quando a gente não quer obedecer a Deus, e a gente sabe a verdade, nós precisamos nos esforçar, irmão, ter bom ânimo, orar, vigiar, ler a Bíblia, guardar os mandamentos, pedir a Deus para que nós venhamos amadurecer na fé. Amém? Verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse: minha pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança pertence a Deus.
não pertence ao homem. É Deus que vai fazer justiça. É Deus que faz justiça. Então, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Então, peça a Deus, irmão, sabedoria. E quantos caíram, então, caindo na mão de Deus? E aí, irmão, quando cai na mão do homem, tudo bem. Mas quando cai na mão de Deus, misericórdia. Os filhos de Eli, sacerdote da Bíblia, Ofni e Finéias, caíram na mão de Deus. Os filhos de Arão, Abinab e Abiú, caíram na mão de Deus. E hoje, irmãos, Deus não vai ficar matando ninguém assim não, irmãos. Hoje a pior morte é a morte espiritual. Não sentir mais a presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Teme a Deus. Busca o espírito do temor, como diz Isaías 11. Eu quero orar por você. Deus e eterno Pai, visita essa vida, Senhor, que precisa do teu temor, da tua graça. Enche ela do teu primeiro amor, do teu Espírito Santo, Senhor. Que ela venha, Deus, voltar, Deus, a fazer a tua vontade. Que ela venha te obedecer, Pai. Livra do mal, Senhor. Livra de toda seta. Renova, dai força e dai graça. Cura as enfermidades, as feridas. Visita os de perto, os de longe. E dá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Te dê um dia de bênção, um dia de paz e muita prosperidade. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho e compartilhe as mensagens para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Aqui quem te salva é teu irmão Danilo e tenha um ótimo começo de semana em nome de Jesus.